Sob a proteção de Deus e havendo número legal, declaro aberta a presente sessão da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, por sinal a primeira vez que eu presido essa importante comissão em razão da ausência do presidente Humberto Aidar, e peço à nossa assessoria que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 8ª reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa de Goiás. Aos 14 dias do mês de março do ano de 2019, na sala das comissões, deputado Solon Amaral, às 14 horas, sob a presença do nobre deputado Humberto Aidar, presença dos deputados Leda Borges, Álvaro Guimarães, Diego Sorgato, Carlos Cabral, Henrique Arantes, Major Araújo, Vinícius Cirqueira, Antônio Gomide, Hamilton Filho, Thales Barreto, Bruno Peixoto, Hélio de Souza, delegado Humberto Teófilo, Caio Salim, doutor Antônio, Jefferson Rodrigues. Realizou-se a referida reunião. Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da reunião anterior. A seguir, o presidente distribuiu o processo número 1017/19, 1003/19, ao deputado Carlos Cabral, ao deputado Álvaro Guimarães, os processos 1018/19, 1005/19, ao deputado Henrique Arantes, os processos de número 2181/18, ao deputado Diego Sorgato, os processos de número 1002/19, ao deputado Antônio Gomide, os processos 995/19, à deputada Leda Borges, processos 4553/17, foram devolvidos à mesa devidamente relatados com os pareceres favoráveis processos de número 658/19, 649/19, submetido à discussão e votação separadamente, foram aprovados. Foram devolvidos à mesa devidamente relatados com os pareceres pela rejeição do veto os processos de número 5770/18, submetido à discussão e votação separadamente, foram aprovados. Foi devolvido à mesa devidamente relatado com o parecer favorável a emenda apresentada em plenário do deputado Virmão Cruvinel. Submetida à discussão e votação separadamente, foram os mesmos aprovados. Foi devolvido à mesa devidamente relatado pela diligência o processo 655/19 ao apensamento do processo 748/19. Submetido à discussão e votação separadamente, foram aprovados. Pela ordem, o deputado Bruno Peixoto devolveu o processo número 1076/18 com o voto em separado de sua autoria favorável à matéria e rejeitando o parecer do relator, Francisco Júnior, que era contrário à matéria, submetido à discussão e votação separadamente, foi aprovado. Pela ordem, o deputado Cimei Silveira devolveu, pela ordem, o deputado devolveu o processo 2495/17 com o voto em separado de sua autoria, rejeitando o parecer favorável do relator e contrário à matéria. Submetido à discussão e votação, foi aprovado. Contrário à matéria. Foi devolvido à mesa devidamente relatado com o parecer catando a emenda apresentada em plenário pelo deputado Virmão Cruvinel. Submetido à discussão e votação, foi aprovado. O presidente concedeu vista dos processos 9/19, 5/19, 91/19. Ao deputado Carlos Cabral, ao deputado Bruno Peixoto, os processos 56, 93/18, 188/19, aos deputados Henrique Arantes e Leda Borges, os processos 779/19, o processo 1281/19, ao deputado Henrique Arantes, todos pelo prazo regimental. A falta de outras matérias, o presidente encerrou a presente reunião. Para constar, lavrou-se a presente ata, que lida e achada conforme será votada e assinada pelos presentes. Você tem caneta? Então, pode colocar. Passa para o Hélio fazer o controle. Está em discussão a ata que acaba de ser lida. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. Senhores deputados, nós temos várias matérias aqui para serem distribuídas. Eu, seguindo aqui a ordem e o rito que eu sempre adotei na condução das comissões, eu vou distribuindo as matérias por ordem de chegada dos deputados nessa comissão, que eu acredito que a gente tem que ir priorizando os que vão chegando aqui, nos ajudando, inclusive, com o quórum durante o horário. Então, eu vou passar aqui a fazer as indicações para a relatoria. O primeiro processo, o processo número... volta do plenário, né? Depois da distribuição que nós vamos votar ele. Não, esse aqui foi emendado, o senhor escolheu dos dois relatores. Tá, foi deixa eu só emendado em olhar. plenário. Tá, beleza, põe ele aqui para separar. Então, o processo 1059, de autoria da deputada delegada Adriana Corsa, eu distribuo para o deputado Hamilton Filho. Vamos fazendo aqui no microfone, alguém vai pôr o nome aqui rapidinho. Prefiro. O processo 1098, eu distribuo para o deputado Henrique Arantes. Anota o nome. Não está anotado o nome na ficha aí. O processo 1099, distribuo para a deputada Leda Borges. O processo 1097, Esse aqui é dela. perdão, revoga o despacho, o projeto é de autoria dela. Distribuo o 1099 para o deputado Dr. Hélio. O projeto 1097, distribuo para a deputada Leda Borges, tem que escrever o nome. O
processo 1096, de autoria da delegada Adriana Corsa, distribuo para o deputado Hamilton Filho. O processo 1067, de autoria do delegado Eduardo Prado. Mas ele não está presente. Pois é, aí nós não temos. Distribuo o mesmo para a deputada Leda Borges, para sua relatoria. O processo 1063, de autoria da delegada Adriana Corsa, eu distribuo para o deputado Hamilton Filho. O processo 1061, também de autoria da deputada delegada Adriana Corsa, para o deputado Hélio de Souza. Escreve para mim, Hélio de Souza. Qual que é o do Hélio de Souza? Ela está escrevendo aqui. Processo 1062, também de autoria da deputada delegada Adriana Corsa, distribuo para o deputado Henrique Arantes. O processo 1060, também de autoria da delegada Adriana Corsa, distribuo para a deputada Leda Borges. O processo 1094, de autoria do Dr. Antônio, distribuo para a deputada Leda Borges. O processo 1095, da delegada Adriana Corsa, distribuo para o deputado Hélio de Souza. O processo 1064, me perdoe, Vossa Excelência, eu vou distribuir aqui agora uma sequência ao deputado Álvaro Guimarães, que foi um dos primeiros que chegou na comissão. Então, o 1064, o 1065, o 1066 e o 1091, eu distribuo para a relatoria do deputado Álvaro Guimarães. Todos. O processo 1093, distribuo o mesmo para a deputada Leda Borges. Os convencionais acabou? O processo 0498, eu distribuo o mesmo para a relatoria do deputado Henrique Arantes. O processo 1055, o delegado Eduardo Prado não é membro da comissão não, né? Não, 1055. Eu distribuo o mesmo para a relatoria do deputado Hélio de Souza. O processo 1058, de autoria do deputado Henrique César, distribuo para o deputado Hélio de Souza. O 1057, da deputada Leda Borges, distribuo para o deputado Álvaro Guimarães. O 1050, o 1049 e o 1052 eu distribuo também para a relatoria do deputado Álvaro Guimarães, os três. O 1054, de autoria do Diego Sorgato, eu distribuo para o deputado Henrique Arantes. Senhores deputados, nós temos aqui algumas matérias também que foram emendadas em plenário. Essa aqui é instituindo o diploma do mérito legislativo, de número 3153, distribuo para a relatoria da deputada Leda Borges. Processo de autoria do ex-deputado Santana Gomes. Foi emendado em plenário, veio para essa Constituição. E aqui também eu tenho uma emenda constitucional de autoria do deputado Cláudio Meirelles, que foi emendada em plenário, o qual também distribuo para a relatoria da deputada Leda Borges. Senhores deputados, o momento é oportuno para a devolução de matérias. Senhor presidente. Pela ordem, deputada Leda Borges. Eu trouxe um voto em separado. Aí, não que é relatoria. É o momento ou ainda não é o momento? Se a senhora quiser, deputada, entregar para a comissão, ela já pode colocar o voto separado da senhora dentro da matéria, ou a senhora apresente ele no momento em que a gente estiver debatendo a matéria. A sua escolha. Tá, eu acho que é melhor aguardar, né? O momento continua oportuno para a devolução de matéria, senhores deputados. Então, não havendo matérias a serem devolvidas, passo nesse momento havendo... Senhor presidente, eu gostaria de perguntar ao deputado, ao líder do governo, Bruno Peixoto, acerca da PEC, que trata sobre a alteração no artigo 9º. Pela ordem, deputada Leda Borges, a E segunda palavra. se já, por gentileza, senhor presidente, seja colocado para apreciação ou já encaminhado para plenário? A senhora se refere à PEC... A PEC, que trata da lei de responsabilidade fiscal certo. aos municípios. Senhores deputados, atendendo aqui, inclusive, o pedido da deputada Leda Borges, eu já tenho aqui para votação, tendo em vista o quórum necessário,
O processo de número 1639 é uma emenda constitucional de autoria da deputada Leda Borges. Essa matéria, senhores deputados, ela foi relatada aqui na comissão. Ela tinha um relato. Ela não havia sido relatada, me perdoe, ela estava aqui tramitando e não tinha sido relatada ainda. Eu recebi ela na semana atrasada, relatei eu mesmo, posso botar em discussão, né? E relatei a PEC da deputada Leda Borges pela sua aprovação. Está em discussão... Senhor presidente, eu gostaria de explicar pela ao ordem, deputado... só um minutinho. Pediram vistas o deputado Bruno Peixoto, que devolveu o mesmo processo sem manifestação. Questão de ordem da deputada Leda Borges. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de informar aos nobres pares que é de muito interesse dos 246 municípios esta PEC, porque a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Constituição previu que tanto a União quanto os estados brasileiros, inclusive Goiás, o valor do imposto de renda retido na fonte não contaria, dos aposentados, não contaria no percentual de pessoal. Isso está em vigor no Brasil inteiro, para todos os estados, mas para os nossos municípios não. Então ela vai beneficiar todos os municípios goianos, esta PEC. E eu quero pedir o apoio dos nobres pares, que ela é muito importante. Obrigado, senhor presidente. Pede a inclusão daquele que o senhor devolveu. Questão de ordem, Gostaria de pedir presidente. inclusão na pauta. Questão de ordem, presidente. Ele já está, deputada Leda Borges, só para a senhora ter clareza, esse processo da senhora, ele está nesse momento em discussão. Continue em discussão a Logo matéria. após a discussão, senhor presidente. Para discutir a matéria, deputado Vinícius Cerqueira. Não? Então está em votação. Encerrado. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado, tendo em vista que o líder do governo já havia pedido vista dessa matéria anteriormente. Senhores Questão de deputados, ordem, está... presidente. Questão de ordem do deputado Vinícius Cerqueira. Só para devolver uma matéria, senhor presidente, de grande relevância para todo o estado de Goiás, é uma matéria de autoria do deputado Alisson Lima, que revoga a lei número 19.999, de 2 de fevereiro de 2018, que autoriza a concessão das rodovias estaduais, que especifica e dá outras providências. Então eu estou devolvendo a matéria, relatando pela aprovação da revogação da lei, senhor presidente. Já peço para que Vossa Excelência possa colocar a pressão hoje mesmo. Perfeito. Pedido a inclusão na pauta, eu gostaria que fosse incluído o projeto devolvido pelo deputado Vinícius Cerqueira na pauta de hoje. Uma questão de ordem ao deputado Henrique Arantes. Senhor presidente, fiz também 2 votos separados em 2 projetos de leis. Queria fazer a devolução e, se possível, pedir a inclusão da pauta. Também está incluído na pauta as 2 matérias que foram relatadas pelo deputado Henrique Arantes. Senhores deputados, está para votação nesse momento o processo número 2248 da Governadoria do Estado de Goiás. Trata-se o veto ao autógrafo de lei número 77, que dispõe sobre o tempo máximo de espera para atendimento em unidades de saúde públicas e privadas de urgência e emergência do Estado de Goiás, matéria que era de autoria do deputado Francisco Júnior. O processo foi distribuído para a relatoria da deputada Leda Borges, que em seu relatório manifestou pela manutenção do veto. Está em discussão a matéria. Encerrado. Em votação. Encerrado. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. Está trazendo agora. Processo número 5768, de autoria da Governadoria do Estado de Goiás, também um veto. Veta integralmente o autógrafo de lei número 450, que dispõe sobre a constituição e o funcionamento da Agência de Fomento do Estado de Goiás. O projeto original era de autoria do deputado Jean Carlo, foi distribuído para a relatoria do deputado Carlos Cabral, que em seu relatório se manifestou pela manutenção do veto. Está em discussão a matéria. Encerrado. Em votação. Encerrado. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. É aprovado. Processo número 007, de autoria da Governadoria do Estado de Goiás, veto
Veto ao autógrafo de lei número 473, que dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de exame médico oftalmológico em todas as crianças no seu primeiro ingresso na escola. Processo originalmente de autoria do deputado Marluz Pereira, foi distribuído para a relatoria do deputado Vinícius Cirqueira, que em seu relatório foi favorável à manutenção do veto. Está em discussão o processo que acaba de ser lido. Encerrado. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. Quer que eu deixe por último? Você já falou com os meninos aí, pra... Senhores, eu vou solicitar nesse momento ao deputado Hélio de Souza, por questão regimental, que é o mais idoso presente na comissão, que possa assumir a presidência durante a votação de uma matéria específica, porque essa matéria é de minha autoria e eu não posso proceder à discussão e votação dessa matéria. Então, em razão disso, para que ele faça a discussão e votação, peço que ele assuma a presidência. Cabral. Ok? Na realidade, o senhor vai. É um voto em separado para o Vinícius. O Vinícius foi o relator. E o Henrique Arantes pediu o vice e o voto em separado está aqui. É porque pediram a inclusão agora e o original está lá em cima, senhor, entendeu? Vai colocar o voto em separado do Henrique Arantes. Vamos ver qual que é o projeto. Vamos ver o que é. Aqui também está colocando em diligência. Aqui não está colocando, aprovando nada. Está convertendo em diligência. Deputado Carlos. Senhores deputados, é um prazer nós estamos assumindo aqui de uma maneira interina a presidência dessa comissão e está em debate o processo número 2019-0646 do deputado Carlos Cabral. Esse projeto tem como mérito revogar a Lei Goiás. Foi colocado para ser relatado pelo deputado Vinícius Cirqueira, que manifesta pela sua aprovação. Colocado em discussão, o deputado Henrique Arantes solicitou vista e manifestou através de um voto separado que, neste momento, estará em discussão e votação. O voto em separado do deputado Henrique Arantes, ele considera que esse projeto deve ser colocado em diligência à Secretaria de Estado da Economia para manifestação quanto à possibilidade da revogação, então, da Lei Goiás. Então, está em discussão o voto em separado do deputado Henrique Arantes. Para discutir, presidente? Para discutir... Só para encaminhar. Deputado Vinícius Cirqueira. Senhor presidente, só para deixar aqui bem claro que eu fiz o relatório pela aprovação no decreto legislativo apresentado pelo deputado Carlos Cabral, haja vista a legalidade, que a necessidade de retorno da Lei Goiás, da Lei de Incentivo ao Esporte, o Proesporte, devido a um decreto que foi publicado na gestão passada, dando a legalidade, esse decreto dá legalidade para que o programa possa seguir. Então eu quero manifestar aqui favorável à derrubada do voto em separado apresentado pelo deputado Henrique Arantes e logo em seguida votaremos aí, se assim proceder, os colegas entenderem, vamos votar o relatório apresentado por mim a favor
do decreto legislativo, cassando o decreto apresentado pelo ex-governador Zé Hélito, que impede aí formalmente a questão do prosseguimento da Lei Goiás e a Lei de Incentivo ao Esporte no Estado de Goiás, que é de suma importância. Tanto os segmentos culturais e desportivos clamam por isso. Então eu venho aqui manifestar assim a derrubada contra o relatório e o voto separado aqui do deputado Henrique Arantes. Os deputados, então o projeto do deputado Carlos Cabral diz respeito para que seja revogada o decreto que revogava a Lei Goiás. O voto separado do deputado Henrique Arantes, ele não manifesta contra, ele pede apenas que se coloque em diligência a Secretaria da Economia. Portanto, está em discussão o voto separado do deputado Henrique Arantes. Encerrada a discussão, está em votação. Os senhores deputados que estiverem favoráveis ao voto separado do deputado Henrique Arantes, permaneçam como estão. Os demais se manifestem. Derrubado rejeitado, então, o voto do deputado Henrique Arantes, prevalecer, então. Senhores deputados, uma vez derrubado o voto separado do deputado Henrique Arantes, para colocar em diligência, nós vamos colocar agora em discussão e votação o relator deputado Vinícius Cirqueira, que manifesta pela aprovação do decreto de autoria do decreto legislativo do deputado Carlos Cabral para revogar a Lei Goiás. Está em discussão, encerrada, em votação, encerrada. Os senhores deputados que estiverem favoráveis ao relatório do deputado Vinícius Cirqueira, permaneçam como estão. Aprovado o relatório, favorável então ao projeto de lei do deputado Vinícius Cirqueira. Senhores deputados, muito obrigado, boa tarde. Que volta ao comando o deputado Carlos Cabral. Senhores deputados, está em discussão o processo número 0774, de autoria do deputado Zé Carapô. O mesmo dispõe sobre a concessão de benefícios fiscais que especifica. Esse processo foi relatado pelo deputado Major Araújo, que colocou o mesmo em diligência ao órgão do Estado para fazer o estudo de impacto, e o mesmo foi acolhido com um voto em separado do deputado Henrique Arantes, que converteu o voto dele numa diligência agrodefesa para que informe o valor da remissão dos créditos concedidos e quantas pessoas poderiam ser beneficiadas. Então, nesse momento, está em discussão o voto em separado do deputado Henrique Arantes, que converte o voto dele em diligência para a agrodefesa. Está em discussão. Encerrado. Em votação, o voto em separado do deputado Henrique Arantes. Encerrado. É outro. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado o voto separado do deputado Henrique Arantes. Processo 0189, de autoria da Governadoria do Estado de Goiás, veto do autógrafo de lei número 489, que dispõe sobre a disponibilização de cadeiras de rodas nas repartições públicas do Estado de Goiás. Projeto originário do deputado Francisco Oliveira, que foi relatado pelo deputado Carlos Cabral, que manifestou-se pela manutenção do veto. Está em discussão o referido veto. Senhor presidente, só uma questão de ordem. A questão de ordem é a deputada Leda Borges. Eu tenho todas as pautas aqui. Por gentileza, o número do processo para mim? 0189, deputada. Um veto. Deve estar aí na sessão dos vetos. Pode acompanhar. Zero 0189, senhor presidente? 0189. Não consta da pauta. Isso, 0189? Perdão, senhor presidente. Consta da pauta do Francisco Oliveira? Isso, deputada. Desculpa, senhor presidente. Muito obrigado. Consta da pauta. Encerrada a discussão, está em votação. Encerrado. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. Processo 01, pela manutenção do veto. 0199, de autoria da Governadoria do Estado de Goiás. Veto ao autógrafo de lei número 513, que dispõe sobre a obrigatoriedade da realização de exame de cardiograma fetal
e ecocardiograma em recém-nascidos no estado de Goiás, processo originalmente de autoria do deputado Francisco Oliveira. Esse processo foi distribuído para a relatoria desse deputado que vos fala, que em sua manifestação foi pela manutenção do veto. Está em discussão o processo que acaba de ser lido. Encerrado. Em votação. Encerrado. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, é aprovado. Processo número 0213, de autoria da Governadoria do Estado de Goiás, veto. O que é isso aqui, gente? Entrega para minha assessora e pergunta para ela o que está fazendo aqui. Autógrafo de lei número 499, que cria o programa de integridade a ser aplicado nas empresas que contratarem com a administração pública do Estado de Goiás. Projeto originalmente apresentado pelo deputado Francisco Júnior. Esse processo foi relatado por esse deputado que vos fala, que foi pela sua manutenção. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o relatório do deputado Carlos Cabral. Esse o deputado Vinícius pediu a inclusão, está aqui. Senhores, trata-se de um processo, deputada Leda Borges e demais colegas. O 0768 não consta da pauta porque foi solicitada a inclusão de pauta na presente sessão pelo deputado Vinícius Cirqueira. Ele solicitou aqui verbalmente, o processo foi incluído na pauta dessa sessão. A matéria é de autoria do deputado Alisson Lima, número 0768, que revoga a lei 19.999 de 2019, que autoriza a concessão das rodovias estaduais que especifica e dá outras providências. Senhores deputados, esse processo foi relatado pelo deputado Vinícius Cirqueira, que no seu relatório foi pela aprovação da matéria do deputado Alisson Lima. Está em discussão. Vista, senhor presidente. Vistas a deputada Leda Borges. Já está relatório. Senhores deputados, processo número 3661, de autoria do deputado Diego Sorgato, dispõe sobre a obrigatoriedade de instituições públicas ou privadas e cooperativas de crédito do Estado de Goiás a contratar vigilância armada para atuar 24 horas, inclusive nos finais de semana e feriados, e dar outras providências. A matéria foi emendada em plenário e foi aqui enviada para... Foi emendada em plenário. Pelo deputado... Duro adivinhar aqui, o deputado assina e não coloca o nome. Que foi emenda em plenário, então não dá. Senhores, o processo foi emendado em plenário por um deputado que tem uma assinatura que me parece a do Francisco Oliveira, se eu não estou enganado. Está escrito só assim, para vocês verem, ó, assinatura e deputado, não tem o nome do deputado que emendou em plenário. Vocês me perdoem, mas ele apresentou uma emenda modificativa. Foi distribuído o relatório ao deputado Simeison Silveira, que na sua manifestação foi pela aprovação das emendas apresentadas em plenário. Portanto, está em discussão... Senhor presidente, eu quero vistas. Só um minutinho. Senhor presidente. Está em discussão o processo. Presidente, eu quero vistas, até para ver se essa assinatura realmente é do deputado, presidente. Leda Borges, ao deputado Vinícius Cirqueira. Somente. É porque o relatório provavelmente foi... Deputado, eu falei no início, aquele processo foi pedido a inclusão pelo deputado Vinícius Cirqueira. Aquele. Esse aqui é o processo 4098, que foi emendado em plenário e voltou para essa comissão. A matéria originalmente de autoria do deputado Simeison Silveira, que dispõe sobre transparência e critérios para liquidação de despesas em ordem cronológica no estado de Goiás. Essa matéria... Ela foi emendada em plenário. Deixa eu achar a emenda em plenário aqui, só um minutinho. Ela foi emendada em plenário e nessa comissão recebeu um relatório do deputado Hélio de Souza. O relatório do deputado Hélio de Souza foi pela rejeição da emenda apresentada em plenário
e aprovação da matéria original. Está em discussão. Vista, senhor presidente. Vistas a deputada Leda Borges e o deputado Vinícius Cirqueira. Aqui são os favoráveis ordinários. Senhores deputados, nós agora vamos votar uma sequência de matérias em que os votos são de matérias de autoria de deputados, cujos votos aqui foram majoritariamente pela aprovação. Eu inicio pelo projeto 0751, de autoria do deputado Eduardo Prado, que cria a política estadual de segurança de barragens e dá outras providências. Só um minutinho. Eu revogo o despacho de discussão dessa matéria, em razão de questões Questão de ordem. técnicas que foram aqui discutidas anteriormente com o presidente dessa comissão, para deixar para ele tomar a decisão sobre um caso que foi invocado aqui. Uma questão de ordem ao deputado Henrique Arantes. Esse projeto foi relatado por mim, não foi, presidente? Tem 4 desses. Então é por Na isso. verdade, senhor É porque presidente. veio um projeto de tema semelhante para que eu fizesse o relato e eu havia feito pela aprovação. Então, como tem mais de 1, 2 ou 3 projetos, é bom sobrestar mesmo e apensar todos. Só para informar o deputado Henrique Arantes, seguido eu dou a questão de ordem à senhora, eu pessoalmente solicitei, fiz um requerimento ao presidente da comissão, que eu apresentei uma matéria, eu, o deputado Virmontes também, o deputado Eduardo, e teve outro deputado que eu não me recordo aqui quem foi, Adriana Corse. Tem 4 matérias tramitando na casa sobre a mesma temática. E eu pedi ao deputado presidente dessa comissão, que reuni, inclusive falei com o deputado Virmontes pessoalmente, falei com o deputado delegado, pedi para que o presidente reunisse as matérias para fazer uma matéria mais ampla, que uma pudesse ajudar a outra. Pelo nosso regimento, aqui sem querer privilegiar A ou B, todos os deputados que propõem uma mesma matéria são coautores da matéria. Então eu solicitei ao presidente da comissão para que a gente pudesse reunir todas as matérias em uma só, para dar seguimento com todas apensadas e dividindo as autorias para ser uma matéria mais completa, para a gente não ter 4 leis aprovadas sobre o mesmo tema. Inclusive, no dia 25 desse mês agora, a Câmara Federal dos Deputados, em parceria com a Assembleia Legislativa, a deputada Flávia Moraes, o nosso gabinete, estarão realizando aqui na Assembleia uma audiência pública com os órgãos do governo federal sobre esse mesmo tema, que eu já encaminhei ao gabinete dos senhores um convite para cada um. Processo número 2010, de autoria do deputado Bruno Peixoto, assegura o direito ao parto humanizado nos estabelecimentos públicos de saúde do estado de Goiás. Essa matéria foi distribuída pela relatoria do delegado Humberto Teófilo, que apresentou emendas modificativas no processo originário e que, adotadas as emendas que ele apresentou, ele é pela constitucionalidade e pela aprovação da presente matéria. Está em discussão o relatório. Está em discussão o relatório do deputado delegado Humberto Teófilo. Encerrado. Em votação. Encerrado. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. Processo 2181, de autoria do deputado Diego Sorgato. Declara os festejos a Santo Antônio, na primeira semana de junho de cada ano, na cidade de Santo Antônio do Descoberto, patrimônio imaterial do estado de Goiás. A matéria foi distribuída pela relatoria do deputado Henrique Arantes, que foi pela sua constitucionalidade e aprovação da matéria. Está em discussão o relatório do deputado Henrique Arantes, encerrado, em votação encerrado. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 0657, de autoria do deputado Bruno Peixoto, declara de utilidade pública a Associação Capoeira Luanda. O processo foi distribuído para a relatoria do deputado Vinícius Cirqueira, que foi pela sua aprovação. Está em discussão, encerrado, em votação, encerrado. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 0752, de autoria do deputado Vinícius Cirqueira, que institui normas para as guardas municipais e regulamenta o inciso 3 da Constituição do Estado de Goiás. O processo foi distribuído para o relatório, para ser relatado pela deputada Leda Borges, que em seu relatório foi pela sua aprovação. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. Questão de ordem ao deputado Henrique Arantes. Presidente, há um projeto de emenda constitucional tramitando na casa? É uma pergunta que eu faço. Eu não estou fazendo afirmação, ficou num tom de afirmação.
que muda as normativas para que um deputado estadual assuma cargo de secretarias municipais. Ainda está tramitando esse projeto? Eu gostaria de saber. Está aguardando o tempo ordinário de sessões. Tá, né? Segundo a nossa assessoria nos informa aqui, deputado Henrique Arantes, está aguardando o tempo regimental de sessões para ser votado na comissão. Perfeitamente. Obrigado. Às 8. Algum interessado que tiver para apresentar. Nesse período, deputado Henrique Arantes e demais colegas, nesse período em que ele está aguardando a quantidade de sessões ordinárias necessárias para ser votado, qualquer um dos deputados pode apresentar subemendas no projeto originário. Questão de ordem ao deputado delegado Eduardo Prado. Ô, presidente, só para ressaltar, parece que o projeto nossa autoria da Política Estadual de Segurança das Barragens foi suspenso o trâmite dele, só para ressaltar a questão de nós termos apresentado o projeto primeiro e os demais projetos serem pensados ao nosso projeto. Queria só, eu não estava em plenário, só para ter ciência da condição jurídica do projeto em tela. Deputado, eu solicitei pessoalmente a semana passada ao deputado presidente dessa comissão que reunissem as 4 matérias que tramitam sobre o mesmo tema para serem votadas em conjunto, ou no caso até apensadas, porque alguns relatórios já estão na comissão pelo apensamento. Então a gente preferiu reunir todas as matérias e votá-las em conjunto, porque não faz sentido nós votarmos 4 leis aqui na casa e o apensamento independe se é o senhor apensado na Adriana, ou se sou eu apensado no deputado Virmondes, ou se é o projeto do senhor apensado no meu, porque uma vez apensadas as matérias são de autoria compartilhada. Então não tem a menor diferença entre apensar a um ou a outro. Certo. Então eu dei um despacho aqui hoje, tendo em vista que hoje eu estou na presidência, diante do requerimento que foi feito, para que as matérias fossem reunidas para serem votadas todas em conjunto. Tá vendo? Processo número 0762, de autoria do deputado Virmondes Cruvinel, dispõe sobre a política estadual de segurança de barragens. Revoga o despacho, até para fazer a mesma decisão que foi feita na matéria anterior, se trata exatamente das matérias de barragens que serão reunidas para ser votadas em conjunto. Processo número 0764, de autoria do deputado Tiago Albernaz, que trata da vedação de cobranças de valores decorrentes da lavratura do termo de ocorrência de irregularidade na mesma conta, fatura ou boleto bancário. O processo foi distribuído para o relatório do deputado Antônio Gomide, que manifestou pela sua aprovação. Está em discussão o relatório do deputado Antônio Gomide. Encerrado. Em votação. Encerrado. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo 0769, de autoria do deputado Bruno Peixoto, que obriga as empresas concessionárias do serviço de água a instalar bloqueador de ar mediante solicitação do consumidor no estado de Goiás. Essa matéria foi distribuída para a relatoria do deputado Antônio Gomide, que foi pela sua aprovação. Está em discussão. Vistas. Vistas ao deputado Bruno Peixoto. Agora Vossa Excelência virou líder do governo, vai dar uma olhada melhor na matéria? A gente perde o amigo, mas não perde a piada. A questão de ordem do deputado Vinícius Cirqueira. Nem perder a piada, não. Acho que essa matéria ela é relevante. Eu, por ser engenheiro civil formação, hoje o consumidor goiano paga por muito ar na sua conta de água, certo? Então, e não é nenhum demérito, não. Eu estou falando com propriedade. O consumidor goiano paga por muito ar na sua conta de água. Então, eu quero parabenizar a Vossa Excelência. Sei que é um custo a mais para Saneago, mas se Vossa Excelência retirar esse projeto, eu vou reiterar logo em seguida, eu vou estar apresentando igual, porque é muito importante o consumidor goiano parar de pagar ar. Eu já quero também declarar meu voto favorável à matéria, junto com o deputado Vinícius Cirqueira, e se Vossa Excelência retirar, nós vamos apresentar em conjunto. Processo número 0770, de autoria do deputado Bruno Peixoto. A gente veio aqui hoje só para trabalhar para o deputado Bruno Peixoto. Processo que concede título honorífico a Aparecida de Fátima Gavioli. Foi distribuído para a relatoria do deputado Hélio de Souza, que apresentou um substitutivo, só para que Vossa Excelência saiba, apenas uma correção técnica na matéria, e assim adotado o substitutivo, ele é pela aprovação do presente projeto. Está em discussão. Senhor presidente? Oi? É pela ordem. Pela ordem, questão de ordem, a deputada Leda Borges. Bem, eu só vou fazer um adendo. Eu creio que todo mundo é muito bem-vindo a esse estado. Eu mesma não sou goiana, né? E já recebi título de cidadã. Os maiores certificados aqui de todos nós aqui, inclusive a nossa eleição.
Eu só achei muito rápida essa concessão do título, mas eu respeito o deputado Bruno Peixoto nessa tentativa de demonstrar o nosso carinho à secretária de Educação, que é de Rondônia, mas eu só queria fazer essa observação. Ela ainda não comeu nem 100 graminhas de sal conosco, né? Mas eu respeito o projeto de Vossa Excelência e vou votar favorável. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem ao deputado Thales Barreto. Eu só queria completar, porque eu acho que ela está marcada, a nossa secretária de Educação. Quando eu falo nossa, ela é de todos os goianos. Ela vem aqui à comissão, né? Acho que foi dia 1º, é uma oportunidade também dela poder estar mostrando a sua origem, mostrando por que ela veio. Querendo ou não, ela está pegando o estado em primeiro lugar no IDEB, um estado que é referência em educação no Brasil, com muitos quadros, e está sendo questionada mesmo. Acho que é muito cedo, mas quando vem do líder, a gente tem que saber respeitar. E dia 1º a gente vai ter a oportunidade também de estar debatendo com ela, com tempo, de certa forma, um bom tempo, para que a gente possa estar a conhecendo e também mostrando um pouco de Goiás para ela. Obrigado, presidente. Questão de ordem ao deputado Lucas Calil. Presidente, de forma gentil, quero pedir que o senhor coloque em pauta aí o processo 0783 de nossa autoria. No momento oportuno já vou dar o despacho agora para que seja incluído na pauta. Questão de ordem ao deputado Vinícius Cerqueira, em seguida Vossa Excelência, deputado. Senhor presidente, só para referendar a matéria do deputado Bruno Peixoto, eu já estive com a secretária Fátima Gaviola algumas vezes e ela tem demonstrado um espírito público muito forte. Nada mais justo que reconhecer isso. E já quero, para resolver o problema que a deputada Leda Borges apresentou aqui, o deputado Bruno Peixoto já está convidando para 4 churrascos seguidos na casa dele e vai dar as 200 graminhas de sal. Nós vamos resolver esse problema. Questão de ordem ao deputado Tião Caroço. Presidente, eu vou votar favorável, mas gostaria de registrar e pedir ao deputado Bruno Peixoto que desse um tempo para entregar esse título, para apresentar ela para Goiás primeiro e apresentar Goiás para ela. Desse um tempinho para contemplar, mas nós não sabemos se ela vai ficar. Questão de ordem, presidente. Mas meu voto é favorável em respeito ao nosso líder. Questão de ordem, deputado. Questão de ordem ao deputado Thales Barreto. Eu discordo do meu amigo, irmão Tião. Tem que ser rápido. É muito rápido. Então não vai dar nem tempo. Aí não vai conseguir entregar o título para ela. Então eu acho que a gente tem que ser acelerado aí. Eu estou preocupado que a minha audiência não chegar. Porque se não for rápido, não vai dar tempo, pelo amor de Deus. A própria base aqui, sabe, também descontente com a secretária. Eu vi muito deputado da base reclamando dela. Então tem que acelerar logo aí, então não vai dar tempo. Perfeitamente, deputado. Continue em discussão, encerrado, em votação, encerrado. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que manifestem. Aprovado. Nicolas, temos complementação da Secretaria de Educação. Cadê ela? Você viu? Não. Tem o da Cristiane. Senhores deputados, um processo aqui, o 0783. Essa matéria foi solicitada a inclusão de pauta pelo deputado Lucas Calil, que foi deferido por essa presidência. Trata-se de uma resolução que é uma reforma do regimento interno da Casa. O deputado Lucas Calil apresentou uma proposta que muda a resolução 1218, que é o nosso regimento interno, que passará a vigorar com a seguinte redação: o uso de paletó e gravata é obrigatório para deputados, servidores, jornalistas e visitantes que quiserem adentrar ao recinto do plenário durante o horário de realização de sessão. Para deixar mais claro, para o senhor, está revogando a proibição de entrar de chapéu no plenário. Essa matéria foi subscrita por quase 20 deputados. Foi distribuída para a relatoria desse deputado que vos fala. Analisando o processo, o meu relatório traz uma série de debates aqui sobre o tema e no final apresenta uma emenda modificativa ao texto originário do deputado Lucas Calil. A emenda modificativa que eu apresentei na matéria dirá o seguinte: o uso de paletó e gravata é obrigatório para deputados, servidores, jornalistas e visitantes que quiserem adentrar ao recinto do plenário durante o horário de realização de sessão, sendo vedado o uso de qualquer acessório que possa ridicularizar ou desrespeitar a honra do parlamento. O meu relatório acrescenta
essa parte final, que é a vedação de qualquer acessório que ridicularize ou afete a honra do parlamento. Então, voltaremos aqui a permitir o uso de chapéus dentro do plenário, de acordo com esse relatório, se os senhores assim concordarem. Questão de ordem. Questão de ordem ao deputado Bruno Peixoto. Apenas para sugerir que pudéssemos incluir ex-deputados. Eu pensei isso também. Eu acho que é justo. Vossas Excelências poderão pedir vistas da matéria e apresentar voto separado. Eu então peço vistas, presidente. Está em discussão o processo. Vistas, presidente. Vistas ao deputado eu Henrique gostaria Arantes. de fazer... presidente. Questão de ordem ao deputado... Vista ao deputado Hélio de Souza e uma Senhor presidente. Uma questão de ordem ao deputado Questão de Henrique ordem. Arantes. Eu manifesto que votarei favorável. Eu acho que o fato do deputado Amaury usar um chapéu, e o chapéu dele é um chapéu como se fosse um chapéu de gala, não é aquele chapéu de palha desgrenhada, é um chapéu organizado, não é um boné à barreta, então não poderia manifestar-me contrário. Agora, o que eu gostaria também de dizer aqui é que o ex-deputado, no Congresso Nacional, ele tem acesso livre ao plenário. Todos os ex-deputados, eles são deputados eternos, ou seja, ele não está no exercício do mandato, ele não tem direito de discutir, não tem direito de votar, mas ele tem o direito de acompanhar as votações que acontecem no Congresso Nacional. Então vamos colocar um adendo nisso aí também, para que o ex-deputado estadual possa também frequentar o plenário ali, junto com todos nós ali. Então, supondo que Samuel Belchior venha, que José Antônio venha, que é ex-deputado, Firmondão venha no plenário, possa acompanhar as votações ali, conversar com os parlamentares e ficar no ambiente plenário. Isso é Questão de ordem, senhor Vossa Excelência presidente. tem toda a razão e será concedida essa oportunidade. presidente. Questão de ordem senhor por presidente. ordem de solicitação ao deputado Virmontes Cruvinel. Presidente, apenas para elogiar a iniciativa dessa emenda apresentada pelo deputado Henrique Arantes e para não dizer que eu concordaria em totum com o que Vossa Excelência disse, apenas eu quero aqui discordar de Vossa Excelência com relação à questão de boné de aba. Eu acredito que se está liberado aqui para chapéu, aqueles que usam boné de aba, aqueles que usam qualquer forma de se expressar a sua cultura, que gosta do hip hop, do skate e tal, venha para cá para dentro também, senhor presidente. Questão de ordem, presidente, pela ordem. Questão de ordem, senhor Uma presidente. questão de ordem por ordem de solicitação, a deputada Leda Borges. E o meu é uma questão de ordem verdadeira com relação a essa emenda ao regimento interno. É muito interessante. E as mulheres? Né? Aqui eles falam, o regimento traz terno, calça comprida, ex-deputado. Então, mulher, como é que fica as mulheres deputadas diante desse regimento? À vontade? Então, eu só estou fazendo um alerta que continua as leis deste país a não entender que o parlamento é composto por mulheres que também não usam terno. Vossa Então, Excelência poderá pedir vista também. Esse é uma colocação Vou pedir que vista. faço. A segunda, elogiando ao deputado Henrique Arantes na sua proposta, ex-deputados e as deputadas, e também dizer que eu sou favorável à emenda de Vossa Excelência, do deputado presidente. Presidente, Estou ouvindo. eu acho que a sua emenda, a emenda que Vossa Excelência apresentou, ela ficou subjetiva. Vai competir a cada um de nós ou a mesa diretiva e identificar o que achincalha, o que, sabe? Ela está muito subjetiva da forma como está colocada. Aí vai para uma análise da mesa diretiva. Aí se chapéu não for pejorativo nem nada, pode usar. Coisa tal, ela não ficou na minha opinião, e não vou me apresentar emenda nenhuma. Quem que está se propondo, eu gostaria de fazer essas observações. Acho arriscado colocar uma emenda daquela forma, subjetivamente. Questão de ordem. Questão de ordem, presidente. Vossa Excelência, Questão de se ordem, quiser, presidente. pode receber vistas para alterar no aspecto que Vossa Excelência solicitou sobre as vestimentas das mulheres. Caso queira, a senhora quer? Questão de Eu ordem, concedo presidente. vistas à deputada Sim, Leda senhor Borges presidente. também para que ela Questão possa... de ordem, presidente. Por ordem cronológica, deputado, eu vou atender primeiro a solicitação do deputado Henrique Arantes, em seguida Vossa Excelência, depois o senhor, deputado. Deputado Presidente, Henrique eu Arantes. gostaria, na verdade, de devolver as vistas. Eu acho que, como foi pontuado aqui, são dois assuntos diferentes.
dois assuntos totalmente distintos. Então, se for o caso, nós estamos com uma comissão montada que reúne-se amanhã para definir sobre o regimento interno e nela apresentarei essa proposta de que o ex-deputado tenha acesso livre ao plenário e às comissões também. E então gostaria de devolver de minha parte o pedido de vista para que o projeto de iniciativa do deputado Calil e outros 20 deputados tramite da forma normal. Questão de ordem ao deputado Thales Barreto. Tendo em vista que existem outras vistas, a não ser que sejam todas devolvidas, o processo continua em vista. Presidente, eu queria a atenção dos parlamentares em relação a essa fala do deputado Henrique, porque nós já tivemos, em especial este ano, foi o ano passado, algumas votações importantes e foi desconfortável a presença de ex-deputados fazendo lobby dentro da casa junto a parlamentares. Foi muito ruim. Cito o deputado Samuel Melchior, em relação àquela emenda do orçamento impositivo apresentado pelo Bruno, ao ponto que o deputado Samuel estava presente, conversando com parlamentares, até mesmo levando prefeitos dentro do plenário. Tem que tomar muito cuidado, deputado Alvo, que tiver uma matéria polêmica, seja de oposição ou situação, de repente tem acesso livre, deputado Vinícius, aí vai ser uma pressão junto aos parlamentares que estão em atividade, dentro da casa, trabalhando para poder pressionar parlamentar. Isso ocorreu agora. Deputado Hélio. Deputado Samuel fez um trabalho dentro da casa, em plenário. O prefeito de Uruana, acompanhado com ele. É muito sério isso. De repente começar a abrir, deputado Henrique, parlamentares, ex-parlamentares, que têm atuação política incisiva. Hoje, o braço direito do governador Ronaldo Caiado é o ex-deputado Samuel. E de repente ele está no meio de nós, nas sessões, nas votações. Isso é muito ruim. E amanhã pode ser o inverso. Então eu gostaria que pudéssemos fazer um reflexo sobre isso. É uma matéria muito polêmica, que de repente vai criar um desconforto com todos nós. E isso aconteceu agora, recentemente, aqui dentro da casa. Por sinal, foi matéria debatida e colocada pelo deputado Humberto Ardar, presidente dessa comissão. Questão de ordem ao deputado Vinícius Cirqueira. Senhor presidente, eu já tenho uma sugestão diferente a Vossa Excelência, que a minha sugestão é que Vossa Excelência possa sobrestar essa matéria, baseado que já existe uma consonância para a discussão do regimento interno. Então você vai votar uma matéria separada do regimento interno, que às vezes não tem a tramitação rápida como deveria ter. A gente pudesse discutir toda essa questão do regimento interno nessa comissão que está acontecendo, porque já é livre, até terça-feira, até hoje, Vossa Excelência manifestou para que nós possamos fazer as sugestões. Eu acredito que se Vossa Excelência pudesse sobressair essa matéria e fazer uma discussão só do regimento interno nessa questão, inclusive dos deputados, ex-deputados adentrarem ou não ao plenário, que eu sou totalmente favorável, porque se um parlamentar que está aqui, que já passou aí por diversos, o maior teste que tem são as urnas, não estiver preparado para ouvir um outro ex-deputado no plenário, ele não serve para ser deputado aqui. Então isso acontece. Se não for aqui dentro do plenário, vai acontecer no gabinete, vai acontecer no governo, vai acontecer no saguão. Eu acho que a forma de você receber um ex-deputado de forma respeitosa dentro do plenário é um mínimo possível. Um dia eu vou ser ex-deputado, quero ser bem recebido num plenário onde eu construí minha vida política. E já que foi citado o nome do ex-deputado Samuel Belchior, uma pessoa na qual eu tenho um respeito tremendo, acho que o ex-deputado Samuel Belchior, ele é conhecido, talvez seja uma das pessoas mais respeitosas em tratar qualquer assunto, seja de governo ou de oposição, na sua situação. Nunca vi ninguém reclamando do ex-deputado Samuel Belchior por ser incisivo. Na verdade, ele tentar convencer algo que seja salutar para o Estado não requer nenhum demérito. Eu, particularmente, estou preparado. Pode vir qualquer tipo de deputado estadual, federal, deputado de outro país, eu estou preparado. Eu tenho minha concepção política e sei o que eu vou fazer ou não com o nosso mandato. Então, eu acho que eu acho que é importante essa discussão, e eu acho que essa discussão tem que ser feita não. Mais 30 segundos para você. Eu acho que essa discussão já existe um fórum apropriado para que nós possamos debater o regimento interno dessa casa. Eu acho que você podia sobrestar essa matéria sem prejudicar nada. Haja visto o deputado Amaury já está permitido de usar o seu chapéu dentro do plenário. Deputado Vinícius Cirqueira, eu não posso fazer isso porque a comissão constituída ela não tem
características de comissão permanente como essa dessa casa, e ela não pode atrair a competência porque essa matéria está em discussão na CCJ. No entanto, como o deputado Henrique Arantes, nós estamos fazendo um trabalho, devemos apresentar uma proposta agora, o quanto antes. Eu, inclusive, cheguei a dizer isso para o deputado Amauri. Aí, eu acredito que a partir do momento que ela começar a tramitar, ela vai atrair isso. Nesse momento, o processo encontra-se com vistas, então, acho que atende o pleito de Vossa Excelência até amanhã que a gente fará a reunião. Uma questão de ordem ao deputado Álvaro Guimarães. Presidente, eu ouvi atentamente os meus colegas deputados. Não estou aqui para defender o deputado Samuel Belchior, mesmo porque eu não sou credenciado para isso. Mas fui colega dele aqui muito tempo, aqui nessa casa, nesse plenário, e ele sempre foi um deputado discreto. Ele esteve sim aqui no plenário, como outros tiveram também, mas não vi hora nenhuma ele tentando tumultuar os trabalhos que acontecia naquele momento. É claro que ele convidou alguns deputados para conversar no Salão Nobre aqui da Assembleia. Eu acho que o deputado por si só já sabe qual o dever dele e a obrigação quando ela adentra aqui o plenário da Assembleia. Então isso acontece aqui, deputado Tales, há quase 100 anos que acontece isso. O deputado sempre que vem aqui, foi deputado, visita o plenário, visita o gabinete, visitam aqui o nosso Salão Nobre da casa. Então não vejo nenhum problema em relação a isso, e os deputados sabem o dever e o limite que eles podem exercer aqui quando visitam a nossa casa. Então eu não vejo nenhuma dificuldade em receber todos os deputados aqui, porque eles conhecem também o regimento interno desta casa. Questão de ordem, presidente. Senhores, eu só queria, antes de conceder a questão de ordem, nós estamos com decurso de prazo. Se Vossa Excelência se comprometer a falar em 30 segundos, porque eu preciso de encerrar a sessão antes das 15 horas. Perfeitamente. Questão de ordem ao deputado Tales Barreto. Eu não estou entendendo o deputado Álvaro Guimarães e o Vinícius. Em momento algum agredir aqui em relação ao deputado Samuel. Defender do quê? Eu só coloquei o desconforto. O desconforto houve. Ninguém convence ninguém, mas houve um desconforto. Por sinal, ele levou junto com ele um prefeito que ficou em plenário. Não acho correto, por exemplo, um secretário, um presidente de agência, como o Bassanu ficou, que eu adoro, na sessão inteira, sentada na mesa diretora. Eu acho que tudo tem seu lugar. E eu tenho meu carinho pelo deputado Samuel, sei da sua história, dedicação, mas ninguém está falando mal do deputado Samuel, não. Vocês estão misturando. Ou excesso de puxa-saco está sendo tendo aí, porque o que nós estamos falando é o desconforto que foi colocado. E acho, deputado, que a gente tem que avaliar isso. Muito sério, porque chegar lá, deputado, ficar ao lado de quem está votando e quem não está, cria sim um desconforto. Deputado, eu vou ter que revogar aqui o tempo final, porque nós temos que encerrar essa sessão antes das 15 horas, para que os senhores possam registrar a presença. Devolveu nessa. Então, isso declara encerrada a presente sessão.